Sejam bem-vindos ao programa Ensaio Geral da Renascença. Hoje regressamos à livraria do Teatro Nacional Dona Maria II para esta edição ao vivo, numa parceria com o teatro, e onde vamos conversar nos próximos minutos com quem cria e faz teatro e o leva a vários palcos do país. Temos connosco Miguel Fragata, o encenador da peça O Pranto, de Maria Parda, que encerra agora a sua carreira no Dona Maria, mas que vai partir em viagem pelo país. Aqui connosco temos também o ator António Fonseca, que vai andar também em diversas paragens com a peça Os Lusíadas, como nunca os ouviu. Estes dois trabalhos fazem parte do projeto Próxima Cena, promovido pelo Dona Maria, que quer dar acesso à cultura em territórios de baixa densidade populacional. Um projeto que tem como cenas o BPI e a Fundação La Caixa. Vamos também falar de outro projeto que tem também estes mecenas, o Panos, que cruza o teatro escolar e juvenil com textos de escritores reconhecidos. E para falar da edição deste ano temos o escritor Sandro William Junqueira. Bem-vindos ao Ensaio Geral, muito obrigada por aqui estarem. Miguel Fragata, O Pranto, de Maria Parda, é um texto clássico do teatro português, de Gil Vicente, mas nesta peça faz um paralelismo entre o ano de 1521 e este ano de 2021. 500 anos separam, mas há aqui questões que se mantêm pertinentes, Miguel. Sim, em primeiro lugar, há uma muito infeliz coincidência que nos faz poder estabelecer esta ponte de 500 anos de comprimento, que é a pandemia. Este texto, escrito em 1522 por Gil Vicente, aparece no rescaldo do ano de 1521, altura de seca, uma seca extrema na região de Lisboa, fome e, sobretudo, peste. E, portanto, há a figura da Maria Parda que vagueia pelas ruas de Lisboa e que faz um retrato através do seu olhar e da estranheza que esse olhar documenta, olhando para as ruas de Lisboa e vendo como elas estão vazias, desertas e irreconhecíveis. Isto, numa primeira fase, nos interessava trabalhar sobre a questão do irreconhecimento da cidade, sobre a gentrificação, sobre os processos de turismo em massa. Assim que a pandemia nos entra pela casa e pela vida adentro, ela passa a ter toda uma outra leitura. Sim. E de repente também esta figura, Maria Parda, que é uma espécie de personificação do ano mau, que precisa de ser sacrificada, precisa de morrer para que possamos entrar numa outra fase, num outro ciclo, ganha toda uma outra leitura aos dias de hoje. E, portanto, há assim uma espécie de convite provocatório para repetirmos este ritual, 500 anos depois, matarmos o ano mau e entrarmos num novo ciclo. Mas isso arrasta toda uma série de outras questões que têm a ver com a condição feminina, com a questão do racismo e a própria relação com a cidade. António Fonseca, e estes Lusíadas, como nunca os ouviu? O António tem vindo há muitos anos a ler, reler os Lusíadas, tudo de memória, como se essa epopeia entranhasse em si. É uma obra que muitos portugueses passaram por ela na escola, por vezes até é mal amada, conhecemos-la pouco ainda hoje. Acaba por ser um projeto também para si de vida, de contaminar quem vê por este gosto pela obra de Camões? Eu acho que os Lusíadas são muito maltratados em muitas situações, penso eu, ou não tratados até, ignorados, de certa maneira, mas quando são tratados acho que há sempre a preocupação de fazer uma leitura conforme convém a quem faz a leitura. Eu acho que os Lusíadas foram muito usados, sobretudo a partir do fim do século XIX, com o ultimato inglês e depois com o fascismo, que faz exatamente a mesma coisa, ou pior, que utilizam os Lusíadas para um nacionalismo bacoco e bacoco excludente, pronto. E acho que há uma dimensão muito mais interessante na letra, ou pelo menos na ingenuidade de leitura, que é aquela grande história. É uma grande história de vida, é uma grande história daquelas histórias míticas quase, é uma viagem enorme, como diz o Hélder Macedo. A mim o que me interessa é fundamental, interessa muitas coisas, com certeza nos Lusíadas, desde a beleza literária, a rítmica, musical, o humor, mas interessa-me fundamentalmente essa coisa básica, que é contar uma grande história humana. E esse lado é que me interessa muito, até porque o próprio formato que eu uso, eu costumo dizer, eu acho que é um bocadinho abusivo, mas é o que eu faço realmente, quer dizer, que eu faço os Lusíadas em stand-up.
stand-up comedy, quer dizer, no fundo. Mas é um bocado, quer dizer, a stand-up não é sempre só graçolas, não é? Também tem às vezes coisas, ou pode ser, não é? Mas é naquela base de, estás aí, eu estou aqui a falar contigo, olha o Camas diz esta coisa, o que é que tu achas? Já te aconteceu também esta coisa, não é? Este amor da Inês de Castro, em que tu ficas a chorar, com umas coisas horríveis, e pronto, quer dizer, neste formato, onde é que aquelas palavras e aquelas situações e aquela coisa nos bate hoje. Continua a fazer eco. E só me interessa isso. O que os Lusíadas eram no século XVI, eu não faço ideia nenhuma. O que é que o Camões quis dizer? Eu não faço ideia nenhuma. Eu sei que há pessoas que sabem. Porque se calhar perguntaram-lhe, eu também às vezes perguntava-lhe, mas ele nunca me respondia. Pronto, mas eu respeito muito isso, mas não me interessa nada. Interessa-lhe contar a história, contar esta história. No fundo, também como no Pranto de Maria Parra, uma história. E as pessoas, eu acho que as pessoas, o público, os ouvintes, é que têm que fazer o resto. O que é giro é as pessoas estarem sempre entretidas a pensar uma coisa e outra coisa. E aquilo, se calhar o gajo tem razão. Mas se calhar não. Mas nunca tinha pensado. Que é giro. E as pessoas passarem hora e meia a debaterem-se elas próprias, isso é que é giro, não é? E saem daqui com essa contaminação. Sandro William Junqueira, de 15 a 21 de novembro, o Festival Panos regressa num formato diferente este ano, com acesso gratuito. O que é que este festival vai trazer ao público que o possa vir a querer ver? Foi no formato possível, não é? Por causa também da pandemia? Sim. Por causa da pandemia, foi uma edição complexa que nos deu sinais de uma grande resistência, de uma grande paixão dos grupos pelo projeto, porque... São todos grupos jovens? Sim, são grupos de jovens dos 12 aos 18 anos, não é? Que trabalham textos escolhidos por eles e que foram escritos de propósito para essas idades. Mas deu-nos esse sinal que, apesar de tudo, todas as dificuldades, todos os lockdowns, eles não desistiram e conseguiram colocar de pé. E isso para nós é um bálsamo, ou seja, de percebermos que vale mesmo a pena continuar este projeto absolutamente incrível. O que é que apresentam nesta edição? Pois, a edição deste ano tem 3 textos. O Lago, do Pascal Rambert, O Dragão entre o Céu e a Terra, do Gonçalo Waddington, e O Sentido da Vida, de Dulce Maria Cardoso, que são textos muito distintos, mas que há uma temática que acho que percorre os 3 textos, que é a questão do coletivo e do individual, ou seja, qual é a responsabilidade moral e ética do indivíduo perante o coletivo e a mesma do coletivo perante o individual. Há este alerta que, para os jovens, acho que é bastante importante e, aliás, que é um dos temas também recorrentes no teatro, que é a questão do um e do todo, e nesta edição está presente nesses 3 textos. O Miguel Fragata vai levar este projeto do Próxima Cena pelo país, assim como o António também vai levar os Lusíadas pelo país. No caso do Pranto de Maria Parda, vão estar dia 9 e 10 na Acerta, em Tondela, depois vão passar por Ponte Lima, Vinhais, Ponta Delgada. São públicos, imagino, também diferentes. Miguel, o que é para si importante também de sair das grandes cidades de Porto, Lisboa, e ir levar um texto como este de Gil Vicente também a estas paragens? Esta ideia verdadeira e verdadeiramente democrática de acesso às artes, isso é sempre alguma coisa que eu acho mesmo muito importante e valiosa. Neste caso em particular, um bocadinho à semelhança dos Lusíadas, não é? Há uma proposta de uma leitura particular em relação a este texto. Também ele, muitas vezes, mal amado e mal... Aliás, eu próprio vivi sempre com essa experiência em relação a Gil Vicente. Quando estuda na escola? Sim, enquanto jovem, estudante, mesmo mais tarde, enquanto estudante de teatro, nunca foi uma relação muito fácil, precisamente porque há uma série de ideias feitas em relação à forma como se deve pegar neste texto. E, de facto, aquilo que me interessava ao fazer este espetáculo era mesmo travar esta ponte, perceber como é que ele podia fazer sentido nos dias de hoje, como é que ele pode ressoar hoje e, ao mesmo tempo, trazer para a reflexão todas as questões que ele convoca. E essas questões, mais ou menos diretas, são questões absolutamente transversais e universais e que eu acho que ressoam e ressoarão de maneiras muito diferentes numa cidade grande como Lisboa, ou em Tondela, ou em Vinhais. São questões que têm a ver com questões estruturantes
socialmente, como a condição da mulher, como o racismo, como a relação que podemos estabelecer com a cidade, as cidades que podemos imaginar, que podemos construir, reconstruir, desfazer, deitar abaixo e voltar a construir. E, portanto, interessa-me muito nesta ideia de périplo pelo país essas diferentes nuances que se poderão estabelecer e que com certeza ressoarão de formas muito diversas também em cada um destes locais. No caso do António, vai levar os Lusíadas como nunca os ouviu, António Fonseca. Em janeiro vai levar a Montemoro Novo, depois Severo do Voga, Mértola e Torre de Moncorvo já em fevereiro. No seu caso, António, trabalha também com o público especificamente de cada um destes lugares. Eu recordo que já em anteriores edições dos Lusíadas invadia uma tasca, chegava a uma escola. Procura trabalhar com o público local? Procura, sobretudo, chocalhar os sítios onde se pode desenterrar a memória, uma memória muito antiga. Eu costumo dizer que eram 170 homens, os Lusíadas era uma viagem feita por 170 homens, penso que eram 170, não sabe exatamente, mais ou menos isso, e que todos nós, não são muitos de nós, e vêm de todos os sítios, não é? De Portugal, não vieram só de Lisboa. E eu imagino que todos nós temos um cromossoma, ou um bocadinho do cromossoma dessas pessoas que foram. E é engraçado ver que os Lusíadas desenterram muitos elementos da nossa história comum, desde pessoas, sei lá, com muita instrução, até pessoas que têm a 4ª classe ou que não têm a 4ª classe. E é incrível ver como, ao desenterrar, ao focar, ao trabalhar isso em diferentes contextos e com diferentes públicos, isso bate na cabeça das pessoas e elas ficam ali a mexer. Eu lembro que eu fui uma vez a uma aldeia em Guimarães, já há imenso tempo, e era uma cidade recreativa, e as pessoas eram todas muito simples, pessoas muito... Porque imagino, teriam 4ª classe, ou alguns se calhar nem isso, ou coisa assim. Eu estive lá 2 horas a dizer os dias e a falar com as pessoas, e as pessoas faziam assim, sim, pois, o Vasco da Gama, sim, eu sei, porque o Padolfo Rodrigues foi o primeiro rei. E é muito engraçado como aquilo desperta uma coisa que tem lá no fundo de informação coletiva, não sei se... Não é só inconsciente, é também informação que as pessoas têm, digamos, até da nossa história comum, não é? Conforme o contexto, estás a ver, quer dizer... Tu podes fazer, porque depois podes fazer tantas coisas, há tantos temas que tu podes tirar-nos, sei lá, imagina os discursos, o amor, os negócios, pegares em 50 estrofes que falam sobretudo de negócios. E dizer como é que eram os negócios, como é que eles faziam, como é que não sei o quê. E como é que a gente... Já era igual, não é? Então fazer isso numa tasca, como eu fiz em vários sítios, sei lá, beber um copo e conversar, e depois as pessoas também dizem, eu também sei esta coisa, eu também sei este bocadinho, não sei o quê. Então diga lá, tal. Isso é muito engraçado. Eu acho que a cultura tem que ser qualquer coisa também de muito cotidiana. E há quem defenda, e eu não sei, que havia de haver uma coisa assim. Ok, há dias em que tu vais ao centro de saúde, por exemplo, às 9 da manhã, e que vais ao teatro às 11, e depois vais a outro sítio, vais ao futebol ver o Sporting, pronto, à noite, e depois vais trabalhar também, outros dizem, mas é só às 9h30, e eu tenho que me vestir, e tenho que dizer não, agora é cultura, não sei o quê. Quer dizer, é sim, mas pode ser de outras maneiras. É importante desconstruirmos isso. E Sandro William Junqueira, precisamente este Panos e estes jovens ajudam a esta desconstrução desta ideia de cultura elitista. É bom ver gente jovem a querer participar. Eles têm saudades do palco depois deste ano todo de pandemia e de esta edição que terá este formato digital? Tenho muitas saudades do palco, claramente que sim, e de estar uns com os outros e de poderem apresentar o trabalho aos amigos, às famílias, às pessoas que conhecem. Eu vejo o Panos como uma rede de fios invisíveis que se vão tocando e que vão criando coisas que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, eu agora tenho reparado em elencos de peças que estão a estrear por todo o país e alguns dos atores que estão nesses elencos já fizeram edições anteriores, edições do Panos, ou seja, já participaram. E este projeto é isso, ou seja, nós não percebemos muito bem o alcance que este projeto tem realmente na vida destes jovens, não só do ponto de vista artístico, porque nem todos, obviamente, seguirão ou sentirão o apelo de seguir o teatro ou as artes dramáticas, mas nas outras coisas todas. É um projeto que lhes aumenta o mundo, não é? Que lhes abre
portas e janelas na cabeça, ou seja, acho que é mesmo muito importante para o desenvolvimento deles como pessoas, como seres humanos. Miguel Fragata tem trabalhado muitos textos originais, este Perante Maria Parda, nesse sentido, é muito diferente, está a usar as palavras do Gil Vicente, já aqui disse que trabalha também a linguagem para a tornar mais acessível, mas juntou-lhe também o ingrediente da contemporaneidade, com a Capicua, por exemplo. É importante tornar acessível também, trazendo ao público estes elementos mais do dia de hoje. Sim, como eu dizia há bocado, havia desde o início, para mim, esta ideia muito clara de uma necessidade de aproximação ao presente e às questões que de facto nos são caras hoje e evidentes e urgentes. E aí a Capicua e o Cholage surgiram assim como duas escolhas óbvias, não só pela relação muito formal, muito óbvia, o verso na sua escrita para canções, que está presente, tal como o verso está presente em Gil Vicente. Por outro lado, a abordagem a uma voz que é muito mais urbana, muito mais das ruas, muito menos empoeirada do que a voz de Gil Vicente. E depois a forma como a Capicua encara a questão feminista, o Cholage como encara a questão do racismo, e portanto havia aqui este ponto muito claro. Depois, por outro lado, também quer dizer, não conseguia passar por isto sem meter a minha própria colherada, e portanto também há no próprio texto, há um texto paralelo e que cria pontes de sentidos entre os temas musicais e sobretudo as três partes que compõem o Perante Maria Parda, e que são, enfim, que é assim uma espécie de reflexão paralela e que conduz o próprio espetáculo. António Fonseca, e os Lusíadas, já percebemos daquilo que nos foi contando que tem de facto esse pé na atualidade, não é? Para si isso é fundamental na forma de passar este texto? Sim, mas é fundamental para mim, é fundamental na leitura de seja do que for, ou na visão de seja do que for, de um livro do Eça de Queiroz ou de um poema qualquer antigo, ou seja do que for, é aquela coisa, como é que aquilo fala comigo. Há um exemplo que eu dou muitas vezes e que faço isso. Um dia vou ser crucificado, mas pronto, paciência, Nosso Senhor também foi e depois foi para o céu. Na Batalha de Ourique, o Camões diz, aconteceram 4 coisas na Batalha de Ourique. Foi uma grande batalha contra 5 reis mouros. Nosso Senhor apareceu ao Dom Afonso Henriques e disse: Afonso, tu vai ter eles. Depois houve milhares de mortes, rios de sangue a correr, e no fim o Dom Afonso Henriques manda vir as aguarelas, lá não diz tal e qual, mas pintou uma bandeira. E disse: ora, vamos lá ver, meus amigos, como é que é isto? É assim, que seja contra 5 reis mouros, eu acredito. Que Nosso Senhor tenha aparecido ao Dom Afonso Henriques, também acredito. Que houve milhares de mortes, é evidente. Agora, que o Dom Afonso Henriques, no fim da batalha, milhares de mortes, rios de sangue, como o Camões diz: Mariana, a mulher, faz conta, não se chama Mariana, traz aí as aguarelas que eu quero pintar uma bandeira. Quer dizer, isto eu não acredito. Quer dizer, é impossível. Então, porquê é que o Camões diz esta mentira? Eu acho por uma razão simples. Digo eu, mas eu sou ingênuo, não é? E temos de ser ingênuos. Porque se o Camões contasse o que o Dom Afonso Henriques esteve a fazer no fim da batalha, foi a cortar dedos, sacar anéis, fazer o saque, que é por isso que são as guerras, para uns gajos roubarem os outros. Se ele contasse isso, eu não queria que o Dom Afonso Henriques fosse o meu primeiro rei. Ninguém queria. Portanto, porque a realidade, digamos assim, é insuportável. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que inventar. E a arte serve para isso. Para inventar uma realidade que me suporta a vida. Sandro William Junqueira, a forma como tem trabalhado este projeto do Panos tem contaminado também a sua escrita enquanto autor? Acaba por ter sempre esta relação entre a escrita e o teatro? Não foi uma proximidade que eu procurei. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu. Houve um dia que me apaixonei por uma atriz. Eu nunca tinha tido nenhuma relação com o teatro. E depois comecei a frequentar o teatro, a ir ver peças, etc. E depois deixei de gostar dessa atriz e apaixonei-me pelo teatro. E pronto, e fiquei até hoje. E paralelamente a isso, foi quando assumi a escrita como uma parte importante da minha vida. Portanto, e as duas coisas têm andado lado a lado. Há quem diga que todos os meus livros têm esse lado de encenador, ou de alguém que está a manusear os atores, a trabalhar as personagens, mas não é nada, ou seja, é uma coisa que é natural, porque eu leio o teatro e tal como em todas as outras artes em que fracassei, como a pintura, a escultura, a música, em que falhei
gostava de ter sido pintor e escultor e músico, mas não tenho talento, acabam por se infiltrar no meu trabalho, não é? E o teatro está lá, obviamente. Acaba por esculpir as palavras. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos 3 convidados. O desenvolvimento do acesso à cultura está na ordem do dia e obriga à valorização dos públicos em territórios do interior ou com baixa densidade de população. É uma iniciativa meritória que deve ser elogiada. Começarei por perguntar a Miguel Fragata sobre a importância de uma releitura nesta iniciativa do Pranto de Maria Parda de Gil Vicente. Há várias pistas que deverão ser seguidas ao tratarmos desta extraordinária peça de Mestre Gil, recordando o que António Tabucchi um dia afirmou para surpresa e quase escândalo de alguns. O grande escritor italiano lembrou a simbologia deste animado pranto, ligando-o à essência picaresca da nossa cultura, bem evidente nas falas da protagonista desta peça. Em que medida esta iniciativa do Próxima Cena poderá permitir, a um tempo, compreender a importância dos que são esquecidos e ficam à margem, mas também do sentido crítico, apurado e inesperado de Maria Parda, que António Tabucchi ligou a um modo de ser de uma voz inconformista que o teatro revela em toda a sua riqueza. Continua a entender-se mal que Maria Parda seja uma parte importante de nós mesmos? E a António Fonseca, a minha pergunta tem a ver com Camões e os Lusíadas, na sua rica diversidade, desde o incompreendido velho do Restelo ao castiço Fernão Veloso, a dizer com fanfarronice: depressa um pouco vim, por me lembrar que estavais cá sem mim. Ou a seguir as deusas da Ilha dos Amores, se fantásticas, se verdadeiras. E falando do festival Palcos Novos, Palavras Novas e dos textos de Pascoal Rambert, de Gonçalo Addington ou de Dulce Maria Cardoso, para serem representados por adolescentes cruzando o teatro escolar e juvenil com as novas dramaturgias, pergunto a Sandro William Junqueira se é possível multiplicar para o espaço escolar a paixão do teatro como verdadeiro enriquecimento da aprendizagem. Miguel Fragata. Na questão de Gil Vicente e da importância também desta figura enquanto um arquétipo português, foi muito importante perceber, de facto, quais os sinais que o texto nos dá para ler esta figura, esta personagem. Lida insinuadamente, ao longo dos anos, como uma mulher racializada, uma mulher negra. E, de facto, rapidamente, através de um olhar mais estudado sobre a obra de Gil Vicente, se percebe que não há indício absolutamente nenhum. Pelo contrário, sempre que Gil Vicente escreveu para representar personagens negras, havia sinais muito evidentes na sua linguagem. Aliás, provavelmente a origem do português está ainda em Gil Vicente. E Maria Parda não tem traço absolutamente nenhum. Isso é muito interessante, pensando, e esse foi também o exercício que fizemos aqui ao longo deste processo, pensar então o que é que significa ter-se assumido que esta figura cabe melhor a uma mulher racializada. E o que é que isso diz sobre a sociedade que temos, sobre a cidade e precisamente sobre as pessoas que a cidade escolhe deixar de parte. A importância desta figura também está na importância das leituras que a sociedade e a tradição foi fazendo dela e na possibilidade de hoje, à luz dos olhos de hoje, olharmos para ela e trazermos todas estas questões ao de cima e refletirmos sobre elas. António Fonseca. O que eu acho incrível nos Lusíadas é essa de acrescentar realidade à realidade. E quando se fala da Ilha dos Amores ou do Velho do Restelo, não sei o quê, é uma realidade que acrescenta a realidade à realidade. Eu acho que o Velho do Restelo é aquele gajo que diz assim: porquê é que vocês querem ser donos do mundo, da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia? Para quê? Vão morrer todos. Vamos morrer todos, fica aqui tudo. E o Velho do Restelo diz uma coisa tão simples que isto: nós não precisamos de muito para viver bem.
Mas está na ordem do dia, quer dizer, o consumismo, o lixo. Eu costumo dizer isso e é verdade. Quer dizer, porque é que queremos 10 pares de sapatos? Porquê? É para nos afogar em lixo. É isso que o Velho Restelo diz. Porquê é que querem ser donos da Índia, Pérsia, Arábia e da Etiópia? Mas depois diz outra coisa incrível. Estamos condenados a isto? Agora, a minha pergunta é, estamos mesmo condenados a isto? E os Lusíadas fazem imenso isso, aliás, está sempre a fazer isso. Aliás, como a arte toda está a fazer isso, não é? E é sempre bom, vamos ouvindo os Lusíadas aqui à medida que o António vai falando. Sandro William Junqueira, a sua resposta ao Guilherme de Oliveira Martins? A resposta é sim. Claro que o Panos é algo de fundamental para que o teatro entre nas escolas. O Panos dá ferramentas, ótimas ferramentas. É uma imensidão de gente que está envolvida e que está a trabalhar simultaneamente com aqueles textos, com a perspectiva e a possibilidade de, quem sabe, poderem pisar este palco, que é um palco de excelência, que é o Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada, Sandro William Junqueira, António Fonseca e Miguel Fragata terem estado no ensaio geral gravado aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Vamos propor novas sugestões na próxima semana. Até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.